Gênesis 49, 22, por favor. O baterista pode ficar na bateria. Quando rolar assim um mover, você faz um... tá? Junto com o tecladista, beleza? E o Max toma água, descansa um pouco, viu? Gostei de vocês. José é uma árvore frutífera. Diga o teu nome e diga: é uma árvore frutífera. Fala teu nome e fala: Priscila é uma árvore frutífera. Fala teu nome. Fala alto. Boa. Árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Igreja, Jacó, pai de José, antes de morrer, chamou todos os seus filhos e abençoou cada um e traçou o destino profético de todos. Quando ele chegou em José, ele disse: José, você será um ramo frutífero. Todos nós aqui nascemos para dar frutos. Deus disse para nós crescermos, nos multiplicarmos. Nós nascemos para dar resultados, para ter filhos, desenvolver projetos, deixar um legado para que a descendência que saia de você, tanto natural como espiritual, continue buscando a Deus. Quem entende disso, continua os seus objetivos, carrega a sua cruz apesar das dores e encontra significado para viver. Você não vai trabalhar só porque você quer dinheiro, mas você tem um objetivo que talvez você não pare para pensar. Você está fazendo tudo isso para quê? Para deixar alguma coisa, tanto espiritual como física. Porém, se você acha que você não existe para dar frutos, vem uma baixa estima desgraçada, e você começa a agregar a falta e os problemas da sua vida a pessoas que não tem nada a ver com isso. Então você acaba agregando valor ao dinheiro, e só perseguindo o dinheiro, sem ter um destino. Por que eu vou querer o dinheiro? Para fazer a obra de Deus, para alargar a estaca da igreja, mas não só para mim, porque senão você vai chegar no final da sua vida nesse mundo, e você vai ficar pobre em todos os sentidos, e lá na cama de hospital você vai descobrir que as pessoas que deveriam estar te dando valor, elas não estão, porque você deixou apenas finança e não deixou um legado espiritual. A sensação de vazio da humanidade, ela existe, porque as pessoas se drogam, ou deprimem, ou se prostituem. Por quê? Porque elas não acreditam de verdade que Deus tem para ela uma descendência poderosa. Então, elas acham que elas estão na terra só para sobreviver, mas Jesus disse que você vai ter vida, e vida em abundância. A tua vida, a unção que Ele te deu, não é para você, é para todos, é para sobejar, apesar das dores que você está vivendo. Uma pessoa que não sabe para que ela veio e aonde ela vai terminar, ela acha que ela está aqui, mas ela não acredita que ela veio para dar fruto de verdade, porque ela não se ama. Então o que ela faz? Ela busca prazer nas coisas do mundo, no sexo, nas drogas, vira uma workaholic que só trabalha porque ela não acredita nela. Mas a Bíblia diz que nós precisamos dar frutos espirituais. Muito é pregado sobre os dons, todo mundo quer dom, mas nós não seremos conhecidos pelos dons, nós seremos conhecidos pelos frutos. Só que a igreja não gosta dessa palavra. Por quê? Porque fruto tem que nascer, e tudo que nasce dói. Nasce um dentinho, dói. Nasce uma espinha,
dói. Quando você nasce, você grita. Tudo que é nascimento gera dor. Então eu quero que você veja comigo em Gálatas 5:22 quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito diga amor, diga alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses frutos, eles giram em torno do último. Porque não adianta você ter amor e não ter domínio próprio. Ou você tem domínio próprio, olha para quem está do teu lado e fala, ou você tem domínio próprio, ou você tem demônio próprio. Um dia eu engasguei com uma pipoca. Eu estava do lado do meu sobrinho de Down, que ele vai na psicólicos contar dos problemas dele, ele me falou, e eu engasguei, comecei a falar, imitar ele, né? Mas ele não achou que eu estava imitando ele, ele achou que eu estava engasgado. Ele falou, calma, calma, expira, inspira, expira, inspira. Eu falei, me ensinaram técnica para ele se controlar. E desde que você nasce, o que a sua mãe falava quando você dava chilique, que queria comprar o que não tinha dinheiro? Calma, não é assim, mamãe não pode, né? Dava com a Havaiana. O que te dava domínio próprio era uma chinelada. A nossa psicóloga disse, era ou uma Havaiana voando, ou uma cinta na orelha, ou, né? Ou ficava de castigo. Mas existe uma verdade. Não adianta você ter todos os dons e todos os frutos, se você achar que você pode falar o que você quer para todo mundo, porque senão você vai ser mandado embora do emprego, expulso de casa. Então o domínio próprio, ele faz que você em segundos reorganize e ressignifique o que você está pensando. A pessoa está fazendo um absurdo, você tem 3 segundos para resolver o que você vai fazer. Eu não considero uma pessoa que tem domínio próprio por aquilo que ela fala ou não deixa de falar. Mas eu considero que uma pessoa tenha domínio próprio por aquilo que ela faz. Você tem, às vezes, 3 segundos para engolir, para não ser mandado embora e não responder. Você tem, às vezes, 3 segundos para ter domínio próprio e não cair na carne e deixar demônios entrarem no teu corpo para ter uma relação sexual ilícita. Às vezes você tem 3 segundos para não enfiar o álcool na sua boca quando você está numa festa completamente constrangedora, que se você não beber, você vai estar fora do grupo. Eu considero que uma pessoa que tem domínio próprio, ela demonstre muito mais pelas ações. Por que eu estou falando isso? Porque nós seremos conhecidos pelos frutos. Não por aquilo que falamos, mas por aquilo que somos. A pessoa olha e fala, peraí, ele é crente, porque ele podia ter dado uma bordoada tão dada na orelha desse ser humano ao lado, mas na hora do vamos ver, ele segurou. Mas ele pode falar, olha, eu vou lá, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Mas você olha para ele e você fala, faz nada. É vira-lata. Late, chega na hora, o rabinho, né, abana, daí você fala, não é assim. E tem pessoas que só falam palavras lindas, maravilhosas, glória a Deus, Jesus é bom, o que importa é o amor, eu sou crente desde 1920, só que daí chega na hora, você fala, mas o que aconteceu com esse louco? Fala a Bíblia inteira, e na hora do vamos ver, ele não segura a carne dele. O primeiro fruto é o amor, mas o último da lista está falando de todos eles. E quando nossos frutos são espremidos e nós somos pegos de surpresa, nós descobrimos se nós frutificamos ou não. Eu vim de uma família de russos, e os russos são bravos.
de verdade. Você, para tirar uma risada do russo, você tem que ser muito louco. Muitos de vocês vieram de famílias italianas. Muitos de vocês vieram da grosseria de vocês mesmos. Mas todos nós temos uma área onde nós demonstramos a falta de domínio próprio, ou a tentação sexual, ou a tentação na internet, onde você não tem nem coragem de contar o quanto você se prostitui de vergonha. Ou muitos que estão aqui ainda não conseguem dizer não para chupeta do capeta. Então sempre com o cigarrinho na boca, sabendo que o teu pulmão vai ficar preto, mas você não tem autoridade, porque você não frutificou ainda. Você ainda não entende que o domínio próprio é acima de qualquer coisa. Você já tentou de tudo, mas você nunca tentou falar: Senhor, essa é a fase fraca, aonde eu não frutifiquei. Eu não consigo dominar o meu corpo. E como você sabe que uma pessoa conseguiu dominar e ter os frutos do Espírito, que começa no amor e termina no domínio próprio? Porque não adianta nada a pessoa dizer que ama a Deus, não adianta nada falar que ama a igreja, que ama a Bíblia e ama os louvores, se ela não consegue dominar a sua própria carne. Gálatas 19:21 está falando, em contrapartida, dos frutos da carne. Por favor, Gálatas 19:21. As coisas da carne são manifestas. Diga: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Não acabou não, hein? Tem mais: embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quer dizer, a gente tem um leque enorme de frutos da carne, que coisas semelhantes para mim é como se ele dissesse: tudo que o diabo ainda vai pôr na minha e na tua vida. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando que uma vez na vida você cair, você não vai herdar o reino de Deus. Ele não está dizendo que uma vez, mas aquele que fica na prática daquilo que o diabo já tomou habilitação. Por exemplo, o ciúmes é um fruto da carne. O que é o ciúmes? É uma nhaca que cresce. E que quem tem domínio próprio, deixa ela chegar até aqui, ela volta, não é? Você faz depois, calma, respira, inspira. Mas tem pessoas que são loucas. Elas estão do lado do marido e belisca, puxa pelo, fala para onde você está olhando. O cara fala: como eu estou olhando para onde? Estou olhando para frente. Ela não se segura. O cara pode ser o maior urubu da face da terra, mas ela acha que todo mundo está olhando para a camisa da prefeitura dele. O que é uma camisa de prefeitura? Já vem com lombada. E ninguém está prestando atenção no cara, mas ela tem certeza que as pessoas estão olhando para ele. Tem gente que acorda brigando com os filhos, grita que nem uma arara louca, arruma confusão, depois fica: ele é a glória. Daí as crianças crescem, um vira Seixonoé, outro vira budista. E ela fala: o que aconteceu? Vai ver o que aconteceu, que tinha muito fruto da carne, as inimizades, os quebra-paus, os acessos de raiva, a desunião, a ambição egoísta. Tem que ser tudo do meu jeito, para mim, do jeito que eu quero. As farras, as bebedeiras. Não é que se você faz uma vez ele não te perdoa, mas tem pessoas que estão produzindo há anos e alimentando demônios através de suas atitudes pecaminosas e não se transformam.
Daí fica, porque não fez terapia. O que a terapeuta pode fazer a mais do que a Bíblia está mandando você obedecer? Você só vai parar de gritar dentro de casa se você quiser. Você tem o livre-arbítrio para escolher: eu grito ou não grito. Eu vou para a cama com qualquer pessoa que aparece por carência ou não, se eu quiser. Eu não fumo porque eu não quero, e eu não bebo porque eu não quero. Escolhas não vão vir de um anjo, mas vai vir de você. Então, nós seremos conhecidos pelos frutos. As pessoas vão olhar, Mateus 7,16, pode colocar. Sete 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não, vai para frente. Vamos, gente, 17. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo seu saldo bancário que pessoas se convertem. O dia que eu estiver rico, as pessoas vão vir para Jesus porque eu fiquei rico. Não, é pelos seus frutos. Mesmo quando você esteja duro, você está dando fruto sem saber. E fruto não está escrito riqueza, fruto está escrito amor, longanimidade, benignidade, e termina com o quê? Domínio próprio. As pessoas vão ver que você é crente e vão querer saber de Jesus pelos frutos, e não pelas bênçãos que o mundo fala que você tem que ter, e o diabo muitas vezes te acusa. Ninguém vai para a igreja, tua família não aceita teu convite, porque você ainda não arrebentou profissionalmente ou financeiramente. Mentira do diabo. As pessoas querem olhar os seus frutos, porque pouco importa quem é você aqui dentro da igreja, pouco importa, sim, quem é você dentro da sua casa, e quem é você na hora que vai ser provado por Deus, onde você precisa frutificar. Pessoas frutíferas, elas desapegam. As árvores, elas dão frutos que amadurecem, caem, apodrecem, viram esterco, e assim vai se repetindo esse ciclo. Agora me diga uma coisa: por que a árvore ela continua dando fruto mesmo que ninguém se beneficie dele? Não é todo fruto que é comido, não é todo fruto que é vendido. Você nunca vai ver uma árvore no meio do mato lamentando porque ninguém comeu o seu fruto. Assim somos nós. Eu não preciso provar para as pessoas que eu amo. Eu não preciso provar para as pessoas que eu tenho paciência, que eu tenho paz. Não tem nem como fazer isso. Todos os ciclos vai melhorando, os frutos vão crescendo, vão ficando maiores. Mas nada no reino de Deus é desperdiçado. Por quê? Porque com o tempo você vai ficando experiente, e você não cai mais nas provocações que o diabo tinha antes para a sua vida. Se você caía na área sexual, agora você não dá nem o mole dos 3 segundos. Se você caía nessa área, você não vai ficar sentado vendo televisão com a menininha do lado. Fala para ela: vê a televisão em pé na tua casa. Você não vai ficar do lado de todo mundo tomando cerveja na sua cara com 40 graus. Você não vai ficar numa rodinha da praia, os outros queimando baseado no teu nariz. Você sabe que ali é a sua queda, e todos os anos você vai melhorando. Você sabe que essas tentações serão vencidas através do Espírito. O Espírito Santo vai te dar força para falar: não vou sair na night para ficar com um ser humano que eu não sei quem é. Ainda que eu fique carente, ainda que minhas amigas e meus amigos me pressionem a isso, e
chega uma hora que você pensa: meu Deus, será que eu estou perdendo meu tempo? Não é assim? Porque eu estou na igreja há 10, 15 anos, e eu estou em santidade, e os frutos crescem, e a coisa vai andando, mas eu acho que para que tudo isso? Para que ser bonzinho, resumindo? Para que ser parecido com Jesus? O que eu ganho? Não dando um tapa na orelha da pessoa que está do meu lado, olha para ela e fala: você merece. Mas será que vale a pena eu não acertar alguém no trânsito? Será que vale a pena eu não brigar com alguém que merece uma surra? Será que vale a pena eu ser tão parecido com Jesus? Como que eu sei que eu estou parecido com Jesus? Não é porque eu ando sobre as águas, porque andar sobre as águas eu não vou. Não é porque eu atravesso paredes, mas é porque na hora do vamos ver, eu sei o que é para falar. Você não é o Messias? Ele sabia que não é hora de falar. Ele tinha domínio próprio. Ele podia falar: sou o Messias, e eu vou jogar um Hadouken tão forte em você, que você vai sair rolando nesse abismo. Ele não podia fazer isso? Ele podia ter destruído o diabo no deserto. Domínio próprio. Eu vou vencer ele com a palavra, não com o poder que tem em mim. Eu vou ensinar que a palavra tem poder. As pessoas vão ler, vai saber que eu era o filho de Deus, que eu podia arrebentar tudo, mas eu tinha domínio próprio. Eu sei que eu estou indo no caminho certo, quando o ano passa e ano repassa, e eu vejo que tem lutas que poderiam me matar e não me matam, porque de vez explodir, eu confio que ainda que caiam todos os frutos e venha o outono e o vento leve as folhas e não haja mais esperança, o ciclo da vida vai se repetir, o inverno vai embora, a dor vai sair, o medo, o trauma, e de novo eu vou viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Você não frutifica para você, você frutifica para os outros. Cristianismo é um chamado ao desapego. Eu não consigo entender pregadores que incentivam as pessoas a perderem os seus tempos para ficarem mostrando os seus bens. Isso não traz nada de edificação, porque todos os bens vão ficar na terra. Não tem um fruto do Espírito aqui relacionado a dinheiro. Jesus Cristo comeu bem, viveu bem, andou bem, estava com todo mundo em todos os momentos, mas ele não ficava preocupado com isso. Ele entrava na casa do pobre, ele entrava na casa do rico, do cobrador de impostos, ele sentava com a prostituta. Mas ele nunca falou: junte riquezas, porque daí as pessoas vão pensar: oh, queremos ser como ele. Ele não. Um dia eu vi um pregador que falou: Deus vai dar Ferrari para um, Ferrari para outro, Porsche para outro. E o povo assim, ó, querendo a glória. Deu vontade de levantar e falar: posso te falar uma coisa? Você está num lugar aqui que ninguém passa fome. Você está num lugar aqui onde pessoas já viajaram o mundo inteiro, já sabem o que é ter dinheiro ou não. Ninguém quer saber disso. O povo quer poder de Deus. O povo quer unção. Você está falando para mim que muitas vezes você veio aqui para a igreja acabado que você quer dinheiro?
Deixa eu te falar, se Deus te der dinheiro, mesmo assim, você vai continuar com esse vazio, esse buraco, porque o que você precisa não é a riqueza do mundo, mas são os frutos que vêm dos céus. O que você precisa é a unção que faz você se sentir amado, a unção que te faz ser o melhor empresário, a melhor empresária, a unção que faz você correr, a unção que faz você andar contra o mundo, a unção que te faz completamente cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Gabriela Lopes estava na minha casa e eu estava ministrando ela é mais nova que eu, e eu estava ministrando ela, falei: Gabi, tem lugar que é bom para você ir, você é a nova geração do avivamento, mas tem lugar que você não tem que ir. Aí eu olhei assim, eu estava olhando, e eu estava olhando para um tênis que eu tinha acabado de ganhar, aquele Nike nervoso que ninguém tem, sabe? Eu olhei assim, Deus falou: dá para ela. Eu falei: então dá você, né? A mina mó playboy, vou dar Nike para ela. Ele falou: dê o seu Nike. Ah, mas ela tem, a mina não, tá sobrando, ela que vai comprar. Dê o seu tênis para ela, faz parte da ilustração. Falei: tá bom. A hora que eu pus na mão dela, ela olhou para mim e falou assim: você não vai se arrepender? Eu falei: jamais. Eu estou super certa do que eu estou fazendo. Falei: bota no seu pé. Ela botou no seu pé e falou: toda vez que você colocar o pé na terra, você vai lembrar dessa ministração, onde você pisar. Porque o reino de Deus é isso, é desapegar. A minha mãe, ela nunca deixou de dar um presente para um pastor que casou nessa igreja. E não parava de casar pastor. E ela estava sempre comprando presente para o filho do pastor. Eu falava: Lili, você vai falir. Para de comprar presente para todo mundo. Ela viajava, não comprava nada para ela. A mala era lotada de roupinha para os netos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre abençoando. E nós estamos vivendo um tempo que é o quê? É para mim. Eu tenho que estar bem. O do lado não tem nada a ver com isso. Que Deus faça por ele. E Deus está falando hoje para você: desapega. Pega aquele armário com aquela camisa xadrez de calça de bolinha, aquele espírito de confusão, joga fora. Para que você guarda aquilo? Um dia a funcionária do Rina precisava de um casaco para o metrô, e estava aquele inverno. Eu tinha 500 casacos mais velhos ou menos, ou mais baratos. Deus falou: pega o bonitão. Eu falei: então, sério? Ele falou: enfia na sacola dela. Eu falei: amém. Quando você faz isso, Deus multiplica sobre você. Assim é com o fruto do Espírito. A pessoa não merece paciência, mas quando você dá paciência para ela, Deus multiplica sobre você. Deus vai multiplicar a paciência que você não tem com a tua mulher, com a tua namorada, com os teus filhos, amém? Quem recebe, dá um glória aí. Quem tem filho adolescente sabe a paciência que você tem que ter. Você ouve umas coisas assim, né? Que você, melhor não falar nada, né? Faz cara de paisagem, sabe? Só olha. Não adianta fazer discurso, olha. Com o seu olhar poderoso, olha e pensa por dentro. Que Deus te pegue. Não fala nada, não vai mudar nada. O fruto traz senso de realização. Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Presta atenção, profecia para Jesus. Isaías 53. O penoso trabalho do Messias seria a justificação de todos nós pelo sofrimento da cruz do
Calvário, o fruto do penoso trabalho de Jesus, me justificou e te justificou. O fruto penoso do seu trabalho vai justificar uma geração que vai vir por baixo. Vai chegar uma nova geração que será justificada, que não sabe nem o que viria sobre elas, porque você trabalhou penosamente aonde? Na sua alma. Porque você se submeteu ao processo de deixar Deus te transformar. Deixa Ele te mudar. E como que eu sei que eu mudei? Quando eu entendo que ninguém vai fazer isso por mim. Quando eu paro de agir como criança e falar que eu ajo desse jeito porque alguém fez isso, alguém fez aquilo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10:13, que junto com as tentações virá o livramento. Amém? Junto com as provas da tua vida vai vir o livramento. Uma menina me contou uma vez que ela estava num motel, estava lá beijando o Brad Pitt. De repente o cara manifestou, olhou para ela e disse: "É o seu fim." Ela, vê se a mina caiu de novo. O que é isso? Livramento. Vai para balada, dá tudo errado, é assaltado, volta, mas só toma paulada. E você fala: meu, peraí, está acontecendo alguma coisa. Deus está trabalhando em você. Deus dá aviso, Deus bota versículo, Deus usa profeta, usa gente estranha na rua. Você vai ver o fruto do teu penoso trabalho na sua alma. Não há satisfação na vida espiritual sem dar fruto. Elias não era o cara. Se você perguntar para mim, você quer estar numa mesa com Paulo, com Judas, com a Eva? Com Judas é bom, né? Coitado, tá só o couro. Você quer estar na mesa com quem? Eu falo, cara, eu piro no Elias. Eu acho o Elias o cara, porque ele não morreu, entendeu? Então ele saiu voando. Então eu acho assim um herói. Só que a Bíblia diz assim, que ele fazia coisas do além, né? Você ora, para, você não ora, não para, você ora, para. O cara tinha o dom da natureza. Então eu acho legal isso, entendeu? Já pensou, alguém está te enchendo, você raios, brum. Olha na rua e fala: temporais agora. Me encheu, alague a casa dele. Elias orou, só que a Bíblia diz que o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Não adianta nada ter unção profética se depois não tiver fruto do que eu fiz. Deus me usa, e daí para quê? O que você fez? Não, eu disse para ele: eis que vos digo, não é com você nem comigo. E daí? Eu acredito que Deus dá CPF, RG, a cor da cueca, da calcinha, acredito nisso. Quem sou eu para limitar o Espírito Santo? Mas tem que dar fruto. Não adianta nada. Eu profetizo, mas não dá fruto. O que adianta o profeta sem fruto? O que adianta o pastor sem fruto? Não, eu sou um grande pastor. Quantas pessoas aceitam Jesus? Nenhuma. Eu sou um apóstolo, verdade? Que igreja que você é? Nenhuma também. Mas eu sinto que eu sou. A gente está rodeado de pessoas assim. Eu sou o pregador da internet, você dá fruto? Tem algumas visualizações, mas cadê o fruto? Você mudou a vida de quem? Você tem que dar fruto nessa vida. Só que fruto nem sempre aparece. Ele às vezes está jogado na floresta lá. Tem coisa que você viveu, só você e Deus, que só no céu você vai ser honrado. Esquece. Por mais que a terra te honre aqui, não é nada parecido com o céu. Não perca o seu tempo em querer mostrar para a humanidade que você é alguém. Nem na igreja, nem na tua família, nem no mundo. Você vai ganhar o quê? Um diploma para ficar na parede escrito: formado em Harvard, Wesley, fiz 500 milhões de curso. E daí? A hora que você morre, onde vai aparecer esse quadrinho? Aonde? As crianças vão desenhar em cima do diploma da avó.
nada que o homem possa fazer pode ser comparado à recompensa que você vai receber no céu pelo que você fez. Mas a Bíblia diz que é através de um penoso trabalho, e não algo do que apenas você goste de fazer. Eu tinha uma igreja na frente da praia, na Barra da Tijuca, mas na frente do Gol. Não tinha igreja evangélica na Barra. Tinha eu, uma outra que vivia vazia, e não tinha mais ninguém. Hoje tem milhares, mas não tinha ninguém. E estava chegando o ano novo, e a gente dominou espiritualmente aquela região ali, até o cantão do Farol ali, da Barra ali, da ponta da Barra ali. E de repente falaram para mim: pastora, vamos fazer um ano novo ali de feitiçaria, nervoso lá na ponta. Eu devia falar: não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu não sei, porque eu achava que era fazer parte da igreja, aquele quintal, entendeu? Daí eu falei: é ruim, hein? Mas não vai mesmo. Peguei um intercessor, falei: ó, pega o óleo da unção aqui, ó, entendeu? Vai atrás de mim, a gente vai passando, você só vai no tá? Eu distraio a mulher do parangolê, entendeu? Eu distraio a mulher, quando eu distraio a mulher, você vai ungindo, pá, e vamos ver no que vai dar. Cara, a gente deu um nó na cabeça, que ninguém sabia se olhava para cima, para o lado. Só que eu olhei para ele e falei assim: cara, é impossível Deus fazer alguma coisa. Ele falou: por quê? Eu falei: olha para o céu. E sabe quando está aquele céu estrelado, que você pensa: meu, não vai nevar, não vai chover. O que a gente está fazendo aqui não é nada. Mas foi um penoso trabalho. Eu tive que enganar um monte de gente para entrar lá. Eu podia ser presa. Eu tive que andar. Tive que jejuar, orar para chegar lá no cantão. Penoso trabalho. Posso te falar o que aconteceu? 6 horas da manhã, o Rio de Janeiro estava debaixo d'água. Não teve festa nenhuma. E todo mundo que ia para a festa, todos doidos, ficaram na porta da nossa igreja, a igreja aberta. E a gente fez um show com um maluco que cantava chuta que é laço. E muita gente se converteu através do penoso trabalho. Então, deixa eu te falar. Ainda que não dê frutos, ainda que não tenha estrelas nos céus, que ainda que existem estrelas, ainda que não tenha raios, ainda que não tenha se manifestado nada na sua vida, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. A palavra diz que José estava junto à fonte e seus ramos corriam sobre os muros. Ele estava junto à fonte, só que os ramos passavam por cima dos muros. Sabe por quê? Porque ele não recebia do homem, ele recebia do céu. E quando você recebe do céu, pode levantar o muro, que você passa por cima. Aracaia lamassúria. Não existia limitador para ele, ele passou por cima. Vai jogar teu galho por cima hoje. Joga teu galho por cima do muro hoje. Não tem fé, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, e será a maior pesca da minha vida. O que Satanás falou para você? Você é pobre, você está doente, você não veio na igreja porque está doente, porque você é sozinho, não sei o que lá. Joga sempre o galho. Joga sempre o galho. Vem do jeito que está, tira o bobe da cabeça, vem se arrastando. Tem gente que está aqui só no pó da rabiola, com dor do pé à cabeça, mas está aqui, sabe por quê? Jogou o galho. Jogou o galho. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Tem gente com inveja de você? Joga o galho. Porque só se joga pedra em árvore que dá fruto. Se estão tacando pedra em você, é porque você está dando certo. Amém?
Você não pediu para nascer ungido, bonito, maravilhoso e cheio do poder. E se não gostam de você, fala, reclame com o RH do céu. Foi ele que me escolheu. Joga o galho! Ah, falaram que você não presta, que você é ladrão, que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo. Joga o galho. O Senhor é a minha justiça, e a vingança verá do Senhor. Joga o galho. O muro não é o final da tua história. Oh meu Deus, eu salto muralhas, se repare, eu desbarato exércitos. Agora o ramo não é tronco, o ramo é frágil. E por que José nunca foi arrebentado? Era frágil. Porque ele não depende de copo d'água, ele não depende de jarro, ele não depende de resto, ele não depende de misericórdia dos outros, ele não depende da pena da humanidade. Ele está na fonte. Tu és minha. José era fruto, foi frutífero na aflição da vida dele. Por ele ser frutífero e ser perseguido desde o dia que nasceu, ele foi o segundo homem mais poderoso do Egito. E ele teve 2 filhos. Sabe como chamou o segundo filho dele? Efraim. E sabe o que significava o segundo nome do filho Efraim? Frutífero na aflição. José passou a aflição dos 17 aos 30 anos de idade. Ele foi frutífero apesar da rejeição. Muitos de vocês, o pai gostava de um, gostava do outro, e você era meio colocado para o lado, e você fica, ai que coisa horrível, não. Você é frutífero quando ninguém te quer. Todos os traumas de infância têm que ser ressignificados essa noite. Ele foi frutífero, apesar da rejeição. A rejeição, ela é um golpe baixo. Outro dia eu passei na frente da minha faculdade no Morumbi, que eu fiz isso em 92. Quando eu passei na frente da faculdade, a pessoa que estava comigo falou assim, mas você não tinha carro? Me deu um ódio pentecostal. Porque eu falei, não. Porque o meu pai disse que eu era mulher e que só o homem tinha que ter o carro. Olha que rejeição, a mulher vai de ônibus e o filho dando um cavalo de pau. A Bíblia diz que José, na inocência, começou a contar como seria a vida dele. Disse assim, gente, eu tive um sonho e eu sonhei que vocês se dobravam para mim. Ele estava falando para o irmão, resumindo assim, eu vou ser abençoado e vocês vão ser juntos. Mas o invejoso, ele não consegue entender isso. Ele quer o teu lugar, ele não quer nada parecido. Ele quer ser você. A pessoa tem milhões de coisas para fazer, ela quer estar na tua pele. A inveja e o ódio chegou a uma hora de ebulição, e 2 irmãos chegaram, Rubem e Judá, venderam ele como escravo, jogaram ele numa cisterna, num poço, era para matar ele, largaram lá. 2 irmãos voltaram, peraí, não gente, exagerou,
Não é porque o cara tem uma roupinha especial, que ele falou que é melhor que a gente vai matar o cara. Tiraram ele dali. Mas eu posso falar, ainda que Rubem e o irmão não tirassem ele dali, fundo de poço de crente não tem ralo, tem mola. Podem ter te jogado no pior poço da tua vida, mas eu tenho uma palavra profética para você. Você vai subir, você vai subir, você vai subir. Deus vai te honrar. Agora ele perdeu todos os direitos, virou um escravo. Peraí, o cara virou escravo, foi rejeitado pelos pais, estava se sentindo amaldiçoado, abandonado, traído. Os mercadores trataram ele mal, cruelmente. Daí de repente ele está preso e ele virou o melhor da prisão. Como assim, gente? Ele não virou aquele crente que quando está preso faz um escândalo. Ele virou o crente que dominou a prisão. A cela dele era mais limpa. A cela dele não tinha revista Playboy na parede. A cela dele tocava louvor. A cela dele não tinha rato. A cela dele só fazia as pessoas escutarem ao redor que apesar dele não ter nada, maior era aquele que vivia dentro dele do que aquele que vivia no mundo. Ele não tinha nada, ele não tinha o dinheiro, mas ele tinha um louvor, ele tinha adoração que arrebenta grilhões, que destrói o poder do inimigo. E de repente ele virou, antes dessa prisão, ele virou um escravo de um homem chamado Potifar. E a mulher de Potifar cismou com ele. Bonito! José era sarado. E a mulher olhou para ele e disse: Potifar, venha. E ele disse: saia, capeta, porque eu sou frutífero mesmo na escravidão. Eu não vou cair por causa de você, porque eu não caio para as pessoas verem, eu caio porque Deus fez uma aliança comigo. A mulher ficou louca, arrancou a roupa dele, e ele foi frutífero em meio à mentira. A mulher falou: não, foi ele que me agarrou, eu estava passando e de repente José me pegou. Ela mentiu. Não tem problema, o coitado sofreu assédio. José não queria entristecer Potifar, nem a Deus, então ele recebeu essa falsa acusação, e ele frutificou na falsa acusação. Tem como frutificar na falsa acusação? Tem, não responda. Minha é a vingança, diz o Senhor. Falaram que você não fez, não adianta ficar, gente, eu não fiz, todo mundo fez sim. Você já viu na internet? Vai responder um louco daquele, ele continua gritando que você fez. Deixa para lá, a tua justiça está na mão de Deus. Vamos ver quem que vai dar fruto. Vamos ver quem vai dar fruto no final. Amém? É no final que se vê quem deu fruto e quem não fez nada. O fruto começa pequeno e ele não cresce na hora. Primeiro ele virou o quê? Chefe da prisão. Como é que ele ia virar governador se ele não sabia nem organizar os seus próprios sentimentos? Ele virou chefe da prisão. E dentro da prisão ele encontrou um copeiro, encontrou um padeiro, que talvez, dizem os teólogos, que eles tentaram matar o rei. E ele estava na prisão. E ali eles sonharam e vieram perguntar para ele: o que você acha? Tivemos sonhos. José falou assim: o que eu entendi é que você é copeiro, você vai ficar aqui, você vai ser restaurado. E padeiro, o que eu entendi é que você vai morrer. O padeiro morreu. Ele segurou no copeiro e disse: por favor, não se esqueça de mim. Quantas vezes você fez isso com gente que você fez tudo por ela?
Não se esqueça de mim. Ele implorou para ele. Mas a Bíblia diz: o copeiro não se lembrou de José e ele o esqueceu. E durante 2 anos ele ficou no esquecimento. Olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Podem te esquecer. Porventura pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria, que não se compadeça dele no dia do seu ventre? Mas ainda que se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Levanta a tua mão direita. Eis que nas palmas, eis que nas palmas, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os frutos resultam na salvação de muita gente. Ele foi liberto. Aos 30 anos ele virou o cara. Ele recebeu a enorme tarefa de salvar a nação do Egito e ao redor do mundo da fome. Mas onde ele aprendeu tudo isso? Na prisão, no poço, na provação. Ele continuou dando fruto, ele continuou sendo crente. E é isso que o diabo quer, que as provações te derrubem, para você não dar fruto, e você não viver a glória de Deus sobre as áreas da tua vida, e continuar sendo colocado por cauda. Ele frutificou na rejeição, na acusação, no esquecimento. E no último versículo que eu quero mostrar para vocês, Gênesis 50, 20, pode pôr aí. Vocês, 50, pode pôr, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele frutificou por causa de uma geração. Você não está frutificando para ser feliz. Você está frutificando por pessoas que vão viver de acordo com aquilo que você vai deixar. Levanta a mão e diga: os meus frutos resultarão na salvação de muitas vidas. Eu serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, no seu tempo, no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Diga: tudo que eu fizer prosperará. Tudo que você fizer vai prosperar. Mas se você continuar dando fruto na rejeição, no esquecimento, na prisão, nas calúnias, na perseguição, você é ramo frágil, você é pequeno, você é fraco, mas por causa da bênção de Deus, você passa muros, porque você está junto à fonte. Abaixa a tua cabeça. Nem você sabe como você chegou aqui. Nem você sabe como você chegou aqui. Você teve que atravessar muros hoje para vir para cá. Você está cansado. Você está exausta.
Se não fosse a promessa de Deus e você não acreditasse que hoje Deus ia falar com você, você tinha desistido. E você está sem força, porque durante todos esses anos você não consegue frutificar, porque a inimizade, a briga, os ciúmes, a carência, a inveja, tantas outras coisas da carne que possa ter te derrubado, elas alimentaram demônios, elas te prenderam, elas te paralisaram. Mas a Bíblia diz que as suas folhas não vão cair. Você é uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Você vai dar fruto no seu tempo. Tenha paciência. Paciência é fruto do Espírito. Tudo o que você fizer vai prosperar. Não deixa essas folhas caírem. Não deixa a tua esperança ir embora. Volta a se alimentar de novo da água da fonte. Volta a confiar em Deus. Olha como você voava quando você não aceitava os frutos da carne. Olha quem você era quando você resistiu o diabo. Ele fugiria de você. Ele fugia de você. Você podia estar passando o pior deserto, a pior cisterna, a pior perseguição, mas você sabia que Deus estava com você. E hoje você não tem essa certeza. Você se sente acusado, você se sente pequeno, você se sente desvalorizado. Você consegue lembrar tudo, menos de quem você é para Deus. E hoje Jesus te diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha do jeito que você está, com todos os tipos de frutos da carne, mas não continue assim. Diga não hoje para aquilo que tem te derrubado, para que você possa viver o florescer de um tempo novo. Entrega a tua vida para Jesus. Fala: eu tentei com a minha força dar fruto, eu não consigo, porque nem reconheço que eu estou errado. Eu acho que o mundo inteiro me persegue, que tudo dá errado e dá certo para os outros, porque eu só viso o sucesso. Mas o sucesso do cristão não é o sucesso do mundo. Que haja na tua vida agora fruto de arrependimento. Antes de você confessar para as pessoas que você precisa melhorar, você tem que confessar para Deus, você tem que aceitar. Quando a palavra profética vem sobre você, você aprende. Foram tantas prisões na tua vida, foram tantas cisternas, você passou tanta luta, tanta enfermidade, tanta rejeição. Cadê os seus frutos? Onde estão os seus frutos? Se Jesus chegasse hoje e falasse: me mostra aonde você tem produzido o penoso trabalho para mim. Quando é que você se esforça por mim? Quando é que você entrega para aquele que não merece? Quando é que você produz o amor, a paciência, a paz? Começa com amor e termina com domínio próprio. Deus te ama de uma forma tão especial
que Ele deu o único Filho dEle para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Se você entregar a tua vida hoje para Jesus, você estará falando para Ele que não é sozinho, que não é sozinha, que você vai entregar tudo. Você não precisa ter força, você precisa reconhecer, se arrepender e pedir direção. Você precisa dizer não para o inferno e falar: Senhor, a partir de agora eu vou jogar tudo para cima. Essa é minha oferta de penoso trabalho. Eu entro dentro do gasofilácio, eu me entrego por você, eu faço tudo por você, Jesus. Começa com amor e termina com domínio próprio. Eu amo Jesus. Mas agora eu vou dominar o que a minha carne quer. A minha carne quer o sucesso, mas não quer a prisão. A minha carne quer o dinheiro, mas não quer a aprovação. A carne quer ser amada, mas não quer a santificação. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Você precisa nascer de novo. Quando Jesus disse para Nicodemo: você precisa nascer de novo, Ele sabia que muitos não nasceriam de uma vez. Ele saberia que seria um processo. Mas como profeta de Deus, eu preciso te avisar que Jesus está voltando. E talvez você tenha milhares de vezes feito essa oração, mas você não tenha dado fruto algum, porque você se tornou um simpatizante do Evangelho. E você, como o rei Saul, tem usado a igreja para acalmar os demônios que estão dentro de você. Mas hoje Jesus te diz: se você me conhecer verdadeiramente, você será liberto. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levanta do teu lugar. Eu quero orar por você. Levanta do teu lugar. Você que está desviado dos caminhos do Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você quer oração para frutificar? Você não tem força para romper relacionamentos errados? Você não tem força para dizer não ao mundo? Você não tem força para dominar suas emoções? Quando você vê, você está brigando. Quando você vê, você está causando um alvoroço na tua casa. Você já fez exame hormonal, você já fez tudo que tinha pela frente, mas você perde a linha. E na hora que você mais precisa tomar uma decisão sábia, você arrebenta os filhos, arrebenta os outros. Você gerou, você ama os teus filhos, mas você tem se tornado egoísta. E você se torna uma pessoa que não consegue se libertar dos frutos da carne, porque te dão prazer e te deixam num comodismo demoníaco. Jesus está te falando: eu vou te botar agora junto às águas, junto às águas, junto às águas, junto às águas, junto às águas. Bota a mão no teu coração. Diga assim: Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Liga o microfone
por favor, do levita. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida diante do seu altar. Diante do seu altar. Eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu preciso da ajuda dele. Eu vou frutificar. Mesmo sendo perseguido. Mesmo tendo sido rejeitado. Invejado. Eu vou resistir. O dia mau. Porque eu vou frutificar. Não por minha força. Mas por um grande milagre. Que Deus vai fazer dentro de mim. Eu não quero ser assim. Eu não quero produzir frutos da carne. Eu não quero dar brecha. Eu não quero usar meu corpo para demônios se alimentarem do pecado. Mas hoje eu faço uma aliança de santificação. Eu entrego os meus frutos podres diante da cruz do Calvário. Peço perdão por todos os meus pecados. E te peço, Jesus Cristo, me coloca perto das suas águas. Eu quero beber das águas que saem do trono de Deus. Que arranca carência, que arranca solidão, que arranca o vazio, que arranca o desespero. Eu te quero, Senhor. Eu faço uma aliança. Hoje. E declaro com a minha boca. O meu corpo. A minha alma. E o meu espírito. São seus. A partir de hoje. Eu não sou apenas criatura. Mas eu sou o seu filho. Lavado e remido. Pelo sangue de Jesus. Igreja, levanta o teu lugar, estenda suas mãos para cá. Pai amado e querido, nós oramos por essas vidas, que nenhuma delas se percam, mas que todas sejam alcançadas, que todas sejam libertas agora. Elas são frágeis, elas são pequenas, mas o teu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza delas. O que elas fizeram foi a maior atitude de suas vidas, mais importante que um casamento. Elas se entregaram no altar agora. Jesus, elas são suas. Que o teu sangue passe agora, arrancando todo o peso, toda a tentação, toda a fraqueza. Passa o teu sangue agora e vai arrancando toda a cegueira em relação aos seus destinos. Nós como igreja profetizamos a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Nós abençoamos a sua vida e a tua história. Vocês vão passar muros. Vocês vão passar por cima da carne. Você vai passar por cima. Você vai passar por cima. Pode ir tocando as cabeças e profetizando. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. Tu és. Levante as mãos e declare: tu és. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. Levante os seus ramos acima do muro do cansaço. Levante os seus braços e ore e profetize. Diga quem Ele é.
recebe no teu espírito. Recebe o amor de Deus, recebe o amor de Deus. Se você estiver cheia do amor de Deus, o domínio próprio da carne é consequência. Não procure no homem o que você só vai achar em Deus. Você precisa do amor de Deus, não dos homens. Vai sendo cheio agora. Vai sendo cheio agora. Vai sendo cheio agora. Vai sendo cheio agora. Começa a receber o amor do céu. Em nome de Jesus, seja cheia, 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 cheia. Passa seus galhos sobre o muro da perseguição. Estão te perseguindo, estão te invejando. Deus vai fazer justiça na tua vida. Dê fruto, dê fruto, dê fruto, aguenta. Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para sair. Você só vai sair se Deus abrir a porta. Mas enquanto houver esperança, Deus está com você. E aquilo tudo só não foi destruído por causa de você. Então saiba quem você é. E produza frutos. Levante as mãos, tu és. Agora levante as suas mãos e diga: eu quero beber. Quero beber. Só a igreja. Do teu rio, Senhor. Igreja, levante suas mãos e escute o que eu vou te dizer. A manifestação de que você foi batizado no Espírito é o dom de línguas. Quando você ora em línguas, você é conectado às fontes de um jeito como você nunca foi. Se você não fala em línguas, da mesma forma que você aprende o idioma, essa noite, algumas palavras vão sair da tua boca. E você vai abrir a sua boca. E por espontaneidade, você vai falar o que Deus quiser que você fale. Começa a orar em línguas. E aí você que ora em línguas, abra sua boca e começa a profetizar frutos novos sobre você. Abra a tua boca, vai falando o que o Espírito Santo colocar. Você na galeria, levante suas mãos, começa a orar em línguas. Yerebadalaba shuri anderebala, yerebalabalabalaba yore anderebala, yanderebala barabalaba shuri anderebala shuri rabadakaya labasaya labarabakaya labasaya. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Ore andalai, é um anjo de Deus te tocando agora. Deixa o Espírito Santo te batizar no Espírito. Abra tua boca, vai na ousadia. Orebadakaya labashuri andorokoyo lobasuri anderebalabashaya. Oh, quem fala em línguas não fala homens, fala Deus. É para edificação própria. É entre você e Deus. As águas começam a romper. Orebadabacaia labassou. Orebadabadabarabacaya labachaya.
desce como fogo. O Santo Espírito desce como fogo. Erebaca e Santo alabaça. Espírito desce como fogo. Incendeia. Vai falando em língua. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Levanta a tua mão direita. Que o Espírito Santo te guarde. Vai nessa paz. Que essa unção não saia sobre a tua vida. E essa semana é semana de passar sobre os muros. Orecaialaia, semana de pegar da água da fonte. Vai nessa paz. Eu te abençoo. Que Deus te guarde em nome de Jesus.